Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem é novo e para quem ainda não me conhece, prazer, meu nome é Miriam, sou profissional de recursos humanos e nesse canal eu falo sobre carreira, comportamento, dou dicas aí para como se portar em entrevista, como fazer um currículo, mas esse ano o canal tá passando por um rebrand, então eu tô trazendo vídeos sobre vlogs, sobre leituras, um pouco de dicas estratégicas e principalmente reflexões sobre a vida. Então, se você gosta do meu conteúdo, se você curte, não deixa de curtir aqui, comentar, compartilhar esse vídeo com todo mundo, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito, vai crescer muito e vai se desenvolver. Então, bora lá para mais um vídeo aqui no canal. Para quem me acompanha há algum tempo aqui no canal, já sabe que a gente tem aqui, sabe, um quadro bem especial que tem o meu coração, que é sobre as minhas leituras, sobre os livros que eu leio e sobre as reflexões que eu trago aqui. E não poderia ser diferente da minha leitura de abril. As minhas leituras que foram de abril, tem um livro que eu ainda estou lendo, que eu iniciei na metade de abril, então eu vou trazer aqui para vocês nos próximos dias, mas já vou adiantando que eu já tenho uma leitura finalizada e eu vim trazer aqui para vocês quentinha, recheada. E assim, é um livro que tem seus prós e contras. Eu estava com muita expectativa e eu acho que por ter muita expectativa acabei me decepcionando um pouco. Mas é esse livro, A Chave do Autocontrole. O autor é William George Jordan. Ele já faleceu, ele faleceu em 1928. Então assim, é um livro um pouco antigo, já quase 100 anos desse livro. Só que tem aprendizados riquíssimos e grandiosos. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês o link desse livro para você adquirir. Então, corre lá, tá na promoção. Eu comprei ele na Shopee. E eu vou deixar o link para vocês, como eu falei, e vocês vão encontrar na promoção, para garantir o seu e ter essa leitura. Bom, bora ali falar meus prós e contras dessa leitura. Eu gostei muito do livro. Ele é bem curtinho, então você consegue finalizar rapidamente. Tem gente que fala assim, eu não quero começar um livro porque eu não fico me estressando, sabendo que é um livro grande, eu não sei por onde começar. As pessoas acabam dando desculpas, porque o nosso cérebro ele tem que pensar, ele tem que raciocinar. E o nosso cérebro ele é muito acomodado, ele não quer fazer isso, ele quer se acomodar. Mas a leitura, quando a gente começa lendo livros curtos, pega essa dica, livros mais pequenos a gente vai tendo o hábito para trazer isso como algo divertido. Então a leitura tem que ser um prazer e não uma obrigação. Se você está lendo por uma obrigação, vai chegar um momento que você vai se cansar, você não vai aguentar e você vai querer parar de desistir e nunca mais voltar à leitura. Mas se você começar a ler por prazer, começar a gostar, você vai ver que você vai se desenvolvendo e você vai gostando daquilo, porque foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a ler, já contei aqui pra vocês, o livro que eu comecei a ler lá na minha adolescência, na metade da minha infância para adolescência, e aí eu fui tendo o prazer de ler, e eu lia muitos livros de aventura. O que me chamou a atenção foi livros de aventura, e assim eu me apaixonei por esse universo da leitura. Mas bora lá. Vamos falar desse livro. Eu vou ler aqui eu sempre gosto de grifar, então vocês já sabem disso, tem muitas partes grifadas. Mas aqui, eu deixei aqui separadinho, vamos achar. Aqui, na página 14 do livro, fala assim: só terá autocontrole para enfrentar grandes coisas quem o tiver para lidar com situações mais simples. Então, a página 14 é o primeiro capítulo do livro e já fala isso. E aí, no discorrer do livro, ele é um livro mais como uma autoajuda, na minha percepção. Eu senti um pouco isso, sabe, de ser uma autoajuda. Ele não é tão profundo, então eu estava com muita expectativa, como eu falei pra vocês no início, porque eu achava que era um livro que ia trazer muita profundidade sobre o autocontrole, sobre a mente, sobre o corpo, sobre as ações do nosso cérebro em relação a conflitos e dificuldades. Mas ele não é tão profundo. Ele traz a compreensão das nossas mágoas, da relação com o próximo, a nossa visão do mundo, mas de uma forma mais, como posso dizer, superficial. Então não é tão profunda, você não vai ter grandes reflexões, mas você vai ter grandes aprendizados. Eu vou ler aqui para vocês. A chave do autocontrole. Então, aqui no sumário, ele fala, o sumário aqui pra vocês, vou deixar bem de pertinho, Então, vocês vão ver que ele é um livro exatamente curto. A chave do autocontrole, os crimes da língua,
A Burocracia do Dever, A Suprema Caridade do Mundo, Preocupação, A Grande Doença Americana. Esse tema, esse capítulo me pegou muito, porque nós vivemos numa sociedade que a gente fica preocupado, ansioso o tempo todo com as coisas e situações. E nesse livro ele fala que é uma doença, porque quando a gente está preocupado com tudo, menos focado, menos presente ali no momento, a gente não consegue absorver os aprendizados, as coisas que estão acontecendo no nosso momento. A gente está imaginando o futuro, preocupado com o que vai acontecer e às vezes não acontece. Ou seja, a gente gasta muita energia com aquilo que a gente deveria não gastar. A grandeza da simplicidade, viver a vida novamente, a compreensão de nossas mágoas, as revelações do poder de reserva. Então, esses capítulos que tem nesse livro. Gente, lutar para viver todos os dias, apesar das dificuldades e dessa maneira. É dessa maneira que o George Jordan define o autocontrole como a chave do triunfo pessoal e profissional. Então eu senti um pouco mais disso, de ser um livro de autoajuda, porém, como eu falei, a gente tem grandes aprendizados. E eu vou dar aqui para vocês, já dei um spoiler da preocupação, mas qual que é o aprendizado da gente ter a chave do nosso autocontrole? Quando a gente lê um livro assim, um pouco mais simples, e um livro mais profundo, a gente sempre tem que pensar o que eu vou extrair dessa leitura, o que eu vou aprender dessa leitura. Porque não posso ler de qualquer maneira, não posso ali perder meu tempo, digamos assim, ou investir meu tempo de qualquer maneira. Mas tem que ter um propósito naquela leitura. Então, quando a gente lê um livro baseado no desenvolvimento pessoal e profissional, nós temos que ter isso em mente. E o grande aprendizado que eu tirei desse livro é que a gente não tem segredos, não há segredos para a gente ter a chave do nosso autocontrole, mas é ter uma vida baseada em reflexões, ser uma pessoa pensante. Então, se você já é uma pessoa que pensa aí nas suas escolhas, pensa no seu dia a dia, sem fazer algo corrido de qualquer maneira, você é uma pessoa em destaque de 80% da população. Porque as pessoas, desculpem, mas as pessoas, elas não pensam muito nas suas atitudes, nas consequências da nossa atitude. Mas quando a gente tem esse hábito, desenvolve esse hábito de pensar um pouco mais, a gente já começa a ter a chave do nosso autocontrole. A gente não tem poder de todas as coisas, mas a gente pode respirar. E um livro que eu falei aqui pra vocês, que é O Lado Bom da Vida, se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui no card pra vocês assistirem. Eu trago pra vocês da leitura O Lado Bom da Vida. E o personagem principal, o Patty, ele fazia um exercício de respiração. Que todas as vezes que tocava a música que incomodava ele, que é uma música do casamento, da onde ele teve uma decepção, ele respirava fundo e contava. Então isso funcionava pra ele se acalmar. Talvez para você isso te estresse mais, mas você olhar o sol, uma natureza, você tomar uma água, você fazer uma flexão, isso te acalme em situações adversas, em situações que te gerem desconforto. E isso já é a chave para o autocontrole. Isso é você entender os seus pontos fortes, seus pontos fracos, e nesses pontos fracos trabalhar neles, para que você possa se desenvolver e melhorando cada vez mais diante das dificuldades, nas suas relações com as pessoas à sua volta, seja no seu trabalho, que também há situações adversas. Então você desenvolvendo a chave do autocontrole, aprendendo com livros, com cursos, com a vida. A vida é uma escola, você aprende diariamente se você estiver atento para absorver os aprendizados que a vida nos dá. Então eu digo muito essa leitura para vocês. Como eu disse, eu não senti muita profundidade, mas eu extraí grandes aprendizados. Eu tenho certeza que se você ler, você também vai aí aprender muita coisa. E se você já leu, deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber o que você entendeu, qual que foi essas frases impactantes para você, o que você tem aplicado no seu dia a dia. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixa de curtir, de comentar aqui embaixo, me ajuda muito. E compartilha com todo mundo que você conhece. Ativa o sininho. Você ativando o sininho pode ter certeza que vai chegar notificação assim que o vídeo sair aqui no ar. Um grande beijo, tchau!